Então, pessoal, continuando o curso básico de informática, na última aula a gente viu sobre softwares, né? O que era software, sistema operacional, alguns tipos de programas e o que são programas, né? Tem uma função no computador, né? Algum recurso que tem alguma função no computador. Softwares que tem uma função no computador, melhor dizendo. Né? A gente fez 3 exercícios básicos aqui. E hoje a gente vai dar continuidade, né? Hoje a gente vai iniciar o passo a passo de como ligar o computador, de como iniciar o sistema Windows, né? Que é o sistema operacional que a gente está usando. Ok? Então a gente vai explicar aqui bem, eu vou explicar aí bem minuciosamente o passo a passo para a gente iniciar o computador, né? Então, aula de hoje. Ligando o computador, né? Iniciando o Windows. Primeira coisa que a gente tem que fazer, o item fundamental, né, que a gente falou lá na primeira aula, a gente tem que ter um estabilizador, né? Então o estabilizador a gente vai ligar na tomada. Detalhe, os últimos estabilizadores dos últimos anos, eles já são bivolt automático, ou seja, pode ligar em qualquer voltagem, né? Então, tanto faça 220 ou 110 a sua voltagem da tomada, ok? Porém, a saída de energia do estabilizador para o computador, ele é geralmente 110, tá? Então tem que ver aí, tem uma chave seletora atrás da fonte do computador, que a gente pode escolher 220 ou 110, né? Geralmente é 115 o número, pode deixar 115, tá? Mas sempre confirma o seu modelo de estabilizador. Se for um estabilizador mais antigo, aí verifica a voltagem do estabilizador e da tomada, tá? Para não queimar o seu estabilizador e danificar e ter que comprar outro. Ok? Então, depois de ligar o estabilizador na tomada e verificar essa questão da voltagem, liga o estabilizador, ok? Para passar energia para o computador. Depois a gente vai pressionar o botão de ligar no PC, ou seja, no gabinete, tá? Geralmente é um botão com um símbolo que é um círculo e uma barra na vertical no meio, tá? Detalhe, a maioria dos botões são na frente do gabinete, é o botão maior do gabinete. Porém, tem alguns modelos mais atuais em que o botão é em cima do gabinete, alguns são no lado, alguns têm um botão colorido, então tem que ver aí qual é o modelo do seu gabinete. Ok? Depois de apertar o botão de ligar, vai acender algumas luzes que a gente chama de LEDs, tá? LED. LED, que é as luzinhas piscando de forma que foi ligado. Você vai ouvir um barulho aí de ventilação, quer dizer que os componentes foram ligados dentro do computador e que está ativo, né? E por último, né, aguardar a imagem aparecer na tela do computador. Detalhe, tem muita gente que liga o computador, vê tudo ligadinho ali no gabinete, mas o monitor está desligado e diz que o computador não funciona. Então a gente tem que prestar atenção nisso, tá? Detalhe, para o monitor também ligar, a gente tem que ligar o monitor no estabilizador. A gente falou isso lá na primeira aula, ok? Ou na tomada, né? Mas, né, é bom ligar todos os componentes de informática, né, do seu computador no estabilizador, ok? Se o monitor está ligado e a gente apertou o botão do PC e acendeu os LEDs, mostrou que está tudo ligado, a gente vai aguardar o início do sistema Windows. Ok, a gente vai iniciar agora o Windows em tempo real para a gente ver passo a passo como é que funciona. Ok, então aqui adiantando alguns itens que a gente vai ver hoje, tá? A gente vai ver os principais itens da área de trabalho, tá? Tela de logon, barra de tarefas, relógio. A gente vai ver cada um agora na prática, tá? Não é teoria, a gente vai ver agora na prática, tá? Aqui são alguns itens que a gente vai ver hoje. Ok? Exercícios a gente vai fazer no fim da aula, ok? Eu vou mostrar primeiro esses itens e depois a gente vai fazer exercício e a gente corrige na hora, ok? Então, como é que a gente inicia o Windows? Aqui eu estou utilizando o sistema Linux que a gente viu na segunda aula. Então eu virtualizei, tá? Isso aqui é uma coisa mais técnica, mais avançada, então não se preocupe. Mas é a mesma coisa que eu iniciar um sistema apertando diretamente o botão do computador, ok? Aqui, esse aqui é o meu botão de ligar, vamos dizer assim. Tá? Esqueçam isso aqui. O de vocês vão ligar o gabinete e vai direto para o Windows, ok? Então o Windows XP agora vai iniciar. Ó, vai ser exatamente a partir de agora assim, ó. Tá? Essa aqui é a tela de carregamento do Windows XP. Ele vai iniciar assim. Se aparecer essa tela depois que você apertou o botão de ligar no computador, tá tudo ok. Vai aparecer uma tela azul aqui de bem-vindo. Essa tela aqui é a tela de logon, ou seja, eu estou iniciando o sistema.
estou entrando no sistema operacional Windows. Certo? Então, gente, essa tela aqui, ele vai dar uma musiquinha de entrada, né, de bem-vindo, e essa aqui vai ser a primeira tela que a gente vai ver no computador. Detalhe, perdão, a segunda tela, né, a primeira tela é a de logon, é aquela tela azul, que é bem rápida de aparecer, né, e essa aqui é a segunda tela, mas é a tela principal do Windows XP, ou seja, é nela que tudo vai acontecer. A gente chama essa janela aqui, deixa eu só abrir um programa para eu digitar. A gente vai chamar essa tela aqui de área de trabalho, tá? Se você quiser anotar para memorizar melhor, né, ter anotações, deixa eu só aumentar a letra aqui um pouquinho. Área de trabalho ou desktop, tá? Então é a mesma coisa. Se uma pessoa estiver falando, volta para a área de trabalho, né? A gente está usando um programa, a gente quer ir para a área de trabalho, clicar em algum lugar. Então, área de trabalho ou desktop é a mesma coisa, né? Eu quero voltar para o desktop. Desktop é a área de trabalho. Essa primeira, essa tela principal aqui do Windows XP, ok? Então, os principais itens que a gente encontra na área de trabalho. Essa imagem aqui se chama plano de fundo, ok? Plano de fundo ou wallpaper, que é o termo em inglês, ok? Mas por enquanto só se preocupe em saber que é um plano de fundo, ou seja, imagem de fundo da área, vou botar aqui, pode ser a área de trabalho, certo? Então, plano de fundo, foto da área de trabalho, tá? A gente pode escolher qualquer foto aqui para a gente decorar, né? Podemos dizer assim, a nossa área de trabalho. A gente vai ver depois como é que a gente modifica essa foto. Outro item aqui essencial são essas pequenas imagens aqui, ó. Essas imagens se chamam ícones, ok? Ícones. O que são ícones? São pequenas imagens que representam determinado recurso no sistema operacional, ok? Então, por exemplo, eu vou abrir aqui um desses ícones, tá? Não precisa fazer isso, eu só vou mostrar. Ó, tem várias pequenas imagens, isso aqui são ícones, ok? Ícones pode representar a abertura de uma pasta, de um arquivo, de um programa, de uma janela, como eu fiz aqui agora, tá? Então, ele representa diversos recursos no computador. Através desses ícones, né, que tem aqui a descrição do que é e o desenho do ícone, a gente acessa determinado recurso no computador, ok? A gente vai ver mais na frente os tipos de ícones, ok? Então, ícones, pequenas imagens que representam determinado recurso no sistema operacional, tá? Não importa se é Windows, se é Linux ou se é macOS, tá? Que é aquele da Apple, tá? Não importa. A gente está tratando de Windows, então a gente vai mexer com ícones do Windows, certo? Outro item fundamental é essa barra aqui embaixo. Essa barra aqui se chama barra de tarefas. Barra de tarefas, tá? É um local onde ficam os recursos do sistema. Ou seja, primeiramente, tá? Falando aqui de um modo só dizendo o que é. O botão iniciar, a barra de acesso rápido, ou seja, os ícones também, tá? Esse ícone aqui é igual a esse aqui do Firefox, é a mesma coisa, tá? Pelo desenho a gente pode ver, tá? Ele faz a mesma coisa, a gente clicando nele a gente vai abrir um recurso do computador, então são ícones, tá? Mas o nome dessa parte aqui é barra de acesso rápido, tá? Botão iniciar e aqui a barra de tarefas, os programas que estão abertos, né? Eu estou com o programa aqui aberto e ele está me mostrando aqui qual o programa que está aberto, ok? Por isso que essa parte aqui está livre, porque não tem mais nada aberto, tá? Isso aqui é teclado, tá? Geralmente a gente não usa muito, né? Ele tem aqui idioma do teclado, né? Se nosso teclado está digitando alguma coisa errada, a gente vem aqui em configurações e altera,
certo? Mas isso aqui não é importante, tá? Isso aqui por enquanto não é importante. Pode esquecer esse aqui. E aqui é a barra de ferramentas, né? Ou seja, aqui é uma barra onde mostra os serviços que o sistema está usando no momento, porém está em segundo plano. O que é segundo plano? É uma coisa que o usuário não usa diretamente. O Windows está utilizando só para ele. Daí ele me mostra aqui alguns que ele está utilizando, né? Os programas, conexão de rede, enfim, tá? Isso aqui também a gente vai ver mais na frente com calma o que é. Não se preocupe com isso aqui agora. E depois, por fim, o relógio, né? A gente vê aqui o horário, né? Que nem o relógio na nossa casa, né? A gente tem aqui o recurso de relógio só para o Windows nos informar que horas são, ok? Então, como é que a gente pode manipular a área de trabalho conforme o nosso gosto, né? A gente vai fazer o seguinte: aqui numa área livre da área de trabalho, a gente vai clicar com o botão direito do mouse, ok? O mouse aí tem dois botões, né? Tem uma bolinha aí no meio que a gente chama de scroll. A gente vai ver aí na aula 6, tá? Configurações de mouse. Mas basicamente o mouse aí tem dois botões. Você está clicando no botão esquerdo. Eu quero que você use o botão direito do mouse numa área livre da área de trabalho, tá? Vai abrir um menu aqui, uma série de opções, né? Organizar ícones, atualizar, novo e propriedades. Vocês vão clicar em propriedades, tá? Aguardar um pouquinho, ele vai abrir uma janela. Essa janela aqui, ó, o nome dela é propriedades de vídeo, tá? Então o nome da janela do recurso que a gente está usando sempre aparece aqui em cima, ok? Então nome propriedades de vídeo, ou seja, eu vou manipular, configurar a área de trabalho conforme o meu gosto, certo? Então aqui são a primeira aba. Isso aqui são abas. Sempre que eu falar, vai na aba aparência, vocês vão lá com o ponteiro do mouse e vão clicar na aba aparência, ok? Então vamos ver aqui cada uma. Tema, isso aqui são temas prontos, ok? Isso aqui não é muito manipulável, né? O Windows dá aqui algumas configurações já prontas, né? Então a gente não vai precisar alterar nada sem selecionar aqui. Se a gente alterar alguma coisa nessas outras abas, né, nas propriedades de vídeo, aqui vai mudar para meu tema atual, ou seja, eu alterei o tema conforme eu quis, tá? Eu manipulei aqui minha área de trabalho, meu plano de fundo, meus ícones conforme eu quis. Então vamos fazer isso, né? Área de trabalho. Primeira coisa, aqui, ó, vocês estão vendo, ó, área de trabalho, plano de fundo. Ou seja, por padrão, o Windows XP ele vem com essa foto aqui selecionada. Ó. Aqui vocês vão ter uma pré-visualização de como vai ficar a tela do monitor de vocês. Então, aqui tem algumas fotos já do próprio Windows, né? Então eu vou clicar, por exemplo, nesse aqui, azul, tá? Detalhe, olha aqui como é que vai ficar. Por que vai ficar assim? Porque tem uma coisa chamada no posicionamento da foto, aqui ó, posição, ele está centralizar. Se eu quiser deixar em tela cheia como está aqui, ó, eu vou colocar estender. Ele preenche toda a tela. Ok, ó, como é que ficou? Eu mudei o plano de fundo da minha área de trabalho. Se eu quiser deixar centralizado, né, ele vai deixar a foto no tamanho real, ele não vai esticar a foto. A foto, o tamanho real dela é esse aqui. Se eu estender, ele vai esticar para adaptar conforme o tamanho do meu monitor. E lado a lado ele vai multiplicar a foto no tamanho original várias vezes. Ó, ele deixou lado a lado. Ok? Então vamos deixar aqui estender, né, que é o mais utilizado, né? A gente deixa a foto em tela cheia. Ok? Próximo botão, proteção de tela. Proteção de tela, por que a gente usa? A gente usa proteção de tela quando a gente não está usando o computador. O computador está ocioso, ou seja, ele está sem atividade alguma. O usuário não está utilizando nenhum recurso no computador. Então, para o monitor não ficar ligado aqui consumindo energia, a gente pode colocar um protetor de tela. Ó, vou dar um teste aqui, tá? Visualizar. Ó, ele está com a tela totalmente preta, só com o logotipo do Windows XP ali. Ok? Quando eu mover o mouse, ó, eu volto para a minha tela normalmente.
Então aqui eu posso escolher o tipo de proteção de tela, né? Posso colocar aqui um objeto voador em 3D, né? Vou visualizar, ó, tem uma foto aí do Windows se mexendo, né? Um efeito 3D. Tem vários tipos de proteção de tela, ok? Eu posso escolher o tempo que eu vou aguardar. Por exemplo, eu sair da minha mesa e depois de 5 minutos a proteção de tela vai iniciar automaticamente, ok? Ah, mas eu vou demorar, eu não vou ficar tanto, né? Tempo fora, então pode aguardar mais um pouco, enfim, né? E aqui tem uma opção ao continuar proteger com senha, ou seja, quando eu mexer o mouse para voltar para essa tela, ele vai pedir a sua usuário e senha, né? Isso aqui é bom para usuários mal intencionados, né? Eu saí da minha mesa, veio um colega que queria mexer, aí ele vai mexer o mouse e vai estar protegido com a minha senha. Detalhe, a gente vai precisar de uma senha que a gente vai criar na aula 6, tá? Então, por enquanto, não se preocupem com isso aqui. Tá? E selecionada a proteção de tela, a gente pode configurar conforme o nosso gosto, né? Aqui, ó, explosão, por exemplo, eu vou dar um OK. Eu vou visualizar. Ó, minha proteção de tela é uma bolinha que explode, né? E a gente pode escolher qualquer um que a gente queira, certo? Aparência. Aparência, a gente vai escolher aí as cores das barras, das janelas, né, dos recursos do Windows. Então, por padrão, janelas e botões, ele está o Windows XP. Eu vou colocar aqui tema clássico. Aqui a gente vai ter uma prévia de como vai ficar. Eu vou aplicar. Vamos ver como é que vai ficar. Olha aqui como é que ficou. Ele fica esse estilo aqui, ó. Fica um cinza, né? Fica sem graça, né? Ele tira toda a beleza do sistema. Porém, ele fica mais rápido, né? Ele não tem o processador, lembra que a gente falou na primeira aula, vai ter menos dificuldade em processar gráficos. Isso aqui também consome memória e processamento. Então é muito pouco, né? Mas pelo mínimo que seja, ele realmente consome processamento e memória. Então vou deixar o Windows XP aqui, ok, para não ficar tão feio. E aqui esquema de cores, o padrão dele é azul, estão vendo que as janelas são azuis, a barra de tarefas é azul. Então ele tem aqui 3 tipos, prateado. Como é que vai ficar o prateado? O prateado é bem bonito também, ó, ele ficou todo o estilo do sistema na cor prateada. Ok, ó, os menus, tudo prateadinho, bonito. E verde oliva também, é muito bonito. Ele seria o azul, só que é verde a cor, né? Ó. Ok? Então eu posso deixar aqui prateado, por exemplo. Certo? E tamanho da fonte, isso aqui é para quem tem dificuldade de enxergar, né? A gente vai colocar aqui fontes grandes, né? Quem tem uma visão um pouco ruim, pode colocar aqui letras grandes, né? Não fica muito bonito, mas facilita para quem tem uma visão um pouco mais debilitada, né? Eu vou deixar aqui normal, certo? E tem aqui um botão chamado efeitos, que a gente usa ícones grandes, por exemplo. Eu vou aplicar, né? Os ícones ficaram grandes também, né? Então eu posso escolher aqui, colocar alguns efeitos. Isso aqui você vai explorando, e conforme você for explorando vai ver, né? Vai testando, né? Ok. E configurações, pessoal. Configurações é o que? Resolução da tela. O que é resolução? É o tamanho das coisas que você tem na tela, das janelas, dos itens que você tem na tela, se eles vão ficar grandes ou pequenos. Tá? Quanto maior a resolução, melhor a qualidade de imagem. Porém, os itens vão ficar muito pequenos na tela, né? Então, eu vou aqui, a minha resolução, isso aqui é uma coisa chamada pixels. O que é pixels? É a unidade de medida para telas de computadores e televisores, né? A gente chama de pixel, são pequenos pontinhos que a gente não consegue enxergar. Eles juntos formam a imagem da tela. Então, quanto maior a resolução, melhor a qualidade de imagem e mais coisas cabem na minha tela. Ok? Eu vou abrir aqui algumas janelas. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Fazer um teste. Vamos ver meus documentos. Tá, eu tô abrindo aqui várias janelas. Ó. O que houve aqui? Certo, abri várias janelas.
tá? A minha resolução atual de largura é 1366 pixels, ou seja, largura, da esquerda para a direita. E 768 pixels é a altura, de baixo para cima ou de cima para baixo, tá? Tanto faz. Então eu vou diminuir, eu vou colocar aqui 1024 por 768 e vou aplicar. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, como é que ficou? A minha tela ficou quadrada, né? Ou seja, eu diminuí a largura dele, a altura permaneceu a mesma. Vamos diminuir ainda mais. 800 por 600, como é que vai ficar? Ó, minha tela ficou pequenininha, né? Ficou bem pequena. Ou seja, cadê as outras janelas? Né? Nem cabe aqui de tão pequena que ficou a minha tela. Né? Então os itens ficaram muito grandes, vamos dizer assim, né? Olha aqui, ó. Meus ícones era uma lista só aqui nesse lado, agora já se espalharam. Por quê? Porque não tinha espaço aqui para baixo. Então quanto menor a resolução, menos coisas vão caber na tela. E quanto maior a resolução, mais coisas vão caber na tela e melhor a qualidade de imagem. Ok? Então deixa eu fechar essas janelas aqui. Então eu vou voltar para minha resolução que estava. Ó, tela inteira, cabe muito mais coisas, né? Ó, meus ícones eu tenho que reorganizar, enfim. Detalhe, se eu aumentar demais a resolução da tela, vai afetar uma coisa chamada frequência. Então se você alterar aqui a resolução e der algum problema, olha aqui, ó, o meu não deu problema porque é uma máquina virtual. Tá? Olha aqui, ó, cadê a minha barra de tarefas? Está lá para baixo. Por quê? Porque a resolução ficou maior do que o tamanho do meu monitor. Então vai ocorrer esse problema. Caso a gente não consiga ver nada, a tela ficar preta, ele vai reverter automaticamente em 12 segundos. Ou 15 segundos, não me lembro. Ó, ele mesmo já reverteu. Tá? Se eu quiser deixar ele com a resolução, ó, 15 segundos. Então, ó, desejo manter as configurações. Se eu não conseguir ver nada na tela depois de alterar a resolução, e depois de 15 segundos ele vai reverter isso aqui. Se eu não quiser reverter, eu vou clicar em sim. Ok? Então eu vou deixar reverter porque ficou ruim para mim aquela imagem. Certo? E aqui qualidade de cor, né? Quanto mais alto, melhor a qualidade de cor, né? Isso aqui são milhões de cores. 16 bits é um número X de milhões de cores, 24 bits é mais alguns milhões e 32 é mais milhões ainda. Ok? Então geralmente a gente deixa em 24, né? Tanto faz. A gente não vai ver muita diferença a olho nu. A gente vai ver mais em fotos, em jogos, a diferença realmente de cor. Ok? Então, gente, aproveitando essa janela aqui. Tem 3 botões aqui embaixo, vocês estão vendo? Vocês perceberam que eu estou usando sempre o aplicar? Então, qual é a função desses botões? Vamos ver aqui cada um. Eu vou alterar minha imagem de fundo, meu plano de fundo aqui. Ok? Eu quero aplicar ele. Opa, minha resolução estava errada. Deixa eu aplicar de novo. Aí. Eu apliquei. O que aconteceu? Ele alterou, ele fez a modificação que eu fiz aqui, porém ele não fechou a janela. Ou seja, se eu quiser continuar alterando coisas, eu posso continuar. Ok? Eu vou alterar aqui de novo. Ó, alterei para aquela foto anterior que a gente estava. Eu vou clicar em OK. O que ele fez? Ele fez a modificação, ele alterou as modificações que eu fiz, porém ele fechou a janela. Tá? Isso aqui eu utilizo quando eu não tenho mais nada para fazer, só quero fazer uma modificação. Depois que eu terminei, eu clico em OK. Ele vai aplicar tudo, além da função do botão aplicar, ele vai fechar a janela. Se eu quiser alterar alguma coisa de novo, eu vou ter que abrir a janela tudo de novo, né? Ok? E o botão cancelar, né? Vamos ver aqui, eu vou alterar aqui uma imagem, vou alterar minha proteção de tela e vou botar aqui cor azul no meu esquema de cores. Se eu clicar em cancelar, o que vai acontecer? Nada, né? A única coisa que ele vai fazer é fechar a janela. Então, ele não vai aplicar nada, ok? E vai fechar a janela. Porém, se eu fizer alguma modificação aqui, ó, apliquei, certo? Então, ele fez a modificação, mas não fechou a janela. E eu alterar a proteção de tela e clicar em cancelar, ele não vai alterar só a proteção de tela.
e vai fechar a janela, tá? Então, se eu estiver fazendo algumas modificações aqui e clicando em aplicar, ele vai aplicar as modificações. O botão cancelar ele só serve para aquilo que eu não apliquei modificações, ok? Então vou cancelar aqui e não alterou nada, certo? Outra coisa, vou abrir aqui uma janela qualquer, meu computador. Basicamente, a janela no Windows, ele tem 3 botões aqui em cima, no canto superior direito da janela. Para que servem esses botões? O primeiro aqui, ele é só um tracinho embaixo. Esse botão aqui, eu passando o mouse, ele diz o nome ali, é minimizar. O que é minimizar? Minimizar é quando eu não quero utilizar essa janela no momento, mas eu quero deixá-la ainda aberta. Ou seja, quando eu clicar em minimizar, ela vai ficar aqui na barra de tarefas. Ok? Na barra de tarefas, lembra que eu falei, ele vai ficar armazenado aqui os programas que eu estou utilizando no momento. Eu vou minimizar para quê? Para dar um espaço na minha tela aqui, caso ele esteja ocupando espaço na minha tela desnecessariamente, porque eu não estou usando agora. Mas eu preciso deixar esse programa aberto, essa janela aberta, porque ele está fazendo alguma função no computador. Então eu vou minimizar. Ok? Então minimizar basicamente é quando o usuário não está utilizando a janela, mas ele precisa que ela permaneça aberta no sistema. Ok? Então ele só vai tirar da tela, mas o programa ainda vai ficar aberto aqui na barra de tarefas. Ok? Para a gente expandir ele de novo na tela, é só clicar aqui na barra de tarefas em cima do programa ou da janela. Certo? Esse segundo botão aqui, botão maximizar. Maximizar, eu vou clicar nela. O que ele fez? Ele expandiu, né? Ele maximizou. Ele deixou a janela em tamanho de tela inteira. Ok, ele preencheu toda a tela, só deixou a barra de tarefas aqui embaixo. Então, maximizar. Depois que eu maximizei uma janela, esse botão aqui se torna um botão chamado restaurar abaixo. Ou seja, quando eu clicar aqui, ele vai voltar para o tamanho original dele. O tamanho original dele era esse aqui, ó, no meio da tela. Tá? Clicando aqui na barra e segurando com o botão esquerdo, eu posso arrastar essa janela para onde eu quiser na tela e organizar da forma que eu quiser. Certo? E o botão aqui que é um X, né, ele é um vermelho já, ou seja, demanda alguma atenção, quer dizer fechar a janela. Quando eu não quiser mais utilizar, eu dou um fechar. Ok? Então ele vai sumir aqui da barra de tarefas e vai ficar fechado. Se eu quiser utilizar, eu vou ter que abrir ele de novo. Ok? Detalhe, pessoal, falando um pouco mais de janelas. Para a gente posicionar, né, clicar com o botão esquerdo, segurar e arrastar. Ok? E para modificar o tamanho original dele, eu vou ter que passar o mouse nas bordas da janela. Ou seja, o meu ponteiro do mouse é esse. Eu vou passar bem na borda, ele vai mudar o ponteiro do mouse. Ficou uma setinha preta apontando para a esquerda e para a direita. Quando ficar esse ponteiro, eu vou clicar e vou arrastar. Ó, eu consigo dimensionar, né, redimensionar o tamanho da minha janela. Ok? E aqui eu posso organizar a janela conforme eu queira. Certo? E um detalhe para a gente terminar a aula de hoje: janelas. O que são janelas, né? O Windows em inglês quer dizer janelas, ou seja, tudo que eu abrir no computador, programas, pastas, arquivos, eles abrem janelas, tá? Então eu vou abrir aqui um ícone meu computador, por exemplo, e meus documentos. Tá? A gente vai ver na próxima aula o que é cada um desses aqui. Então, basicamente, eu tenho duas janelas aqui na minha área de trabalho. Essa primeira janela aqui, ela está num modo que a gente chama de primeiro plano. O que é primeiro plano? É a janela que o usuário está utilizando no momento. Tá? Se vocês perceberem, a cor dela aqui, ó, é mais forte que essa aqui. Por quê? Porque essa aqui ela tá mais opaca. Por quê? Porque ela está em segundo plano. Ela não está sendo utilizada no momento diretamente pelo usuário, mas ela está ali aberta e ativa. Ok? Então, janela em primeiro plano, a janela que está sendo utilizada no momento, né? E janela em segundo plano, a que está aberta, mas não está sendo utilizada no momento. Se eu minimizar essa janela aqui, ela deixa de ficar em segundo plano? Não, não deixa.
ela só não está sendo mostrada na tela, mas ela está em segundo plano. Tá? A janela está aberta, está consumindo memória, processamento, mas eu não estou utilizando na hora. Ok? Então, primeiro plano, a gente vai ver aqui a janelinha com a cor mais forte e a segundo plano a mais fraquinha. Ok? Então, segundo plano, primeiro plano. Certo? E posso também, né, tem várias janelas em segundo plano, né? Detalhe, eu posso ter só uma janela em primeiro plano, mas posso ter mais de uma em segundo plano. Tem duas em segundo plano e uma em primeiro plano. Certo? Então, gente, basicamente a aula de hoje é isso. Ah, detalhe, eu não expliquei aqui o menu iniciar, né? O botão iniciar é onde a gente inicia todos os recursos que a gente quer utilizar no sistema operacional. Tá? A gente pode abrir programas, acessar pastas, acessar a internet, tudo através desse botão. Tá? Não necessariamente por esses ícones. Esses ícones aqui também tem no menu iniciar. Tá? A gente tem aqui em todos os programas. A gente só vai passar o mouse em cima e tem todos os programas do Windows aqui. Todos os programas instalados. Ok? Por exemplo, aqui em cima, ó, CCleaner. Ele está aqui também. Tá? Então, esses ícones aqui na área de trabalho a gente chama de atalhos. Tá? Se vocês verem aqui tem um quadradinho branco com uma setinha. Isso aqui significa um atalho. Ou seja, se eu clicar aqui eu vou abrir o programa mais rapidamente do que clicar em botão iniciar, todos os programas, CCleaner e depois ir lá no programa, né? Eu movi o mouse 4 vezes, enquanto que aqui na área de trabalho eu tenho um atalho, né? Então eu posso também criar um atalho aqui, por exemplo, para o bloco de notas. Eu vou clicar e vou arrastar para a minha área de trabalho. Ó, criei um atalho. Ok? Como é que eu modifico o menu iniciar? A gente clica com o botão direito do mouse, que nem a gente fez aqui na área de trabalho, só que em cima da barra de tarefas, numa área livre da barra de tarefas. Então eu vou clicar aqui com o botão direito e nessa série aqui de opções eu vou clicar em propriedades. Aqui em propriedades eu posso escolher o estilo do meu menu iniciar. Tá? Propriedades da barra de tarefas e do menu iniciar. Eu vou alterar o meu menu iniciar. Como é que eu faço isso? Clicando na aba menu iniciar, tem dois tipos, menu iniciar do Windows XP, né? E o clássico, ele é baseado no Windows 98, né? 95, 98, que ele mostra de uma forma mais simples o acesso aos recursos. Ok? Tem gente que não gosta muito, né? Porque esse menu iniciar aqui do Windows XP ele é mais completo. Ele mostra os últimos programas acessados, mostra as pastas, mostra os programas de internet e mostra o nome do usuário com a foto, né? Então, muita gente não gosta de utilizar esse menu iniciar clássico. Para mim ele é mais fácil, né? Ele é mais prático, mas cada usuário pode manipular conforme o seu gosto. Certo? Vou aplicar, né? O menu iniciar ele demora um pouquinho geralmente para aplicar as modificações. E o último detalhe aqui, concluindo a aula, alterar a data e hora, né? Para alterar a data e hora, eu clico 2 vezes no horário. Ele vai abrir aqui a janelinha, propriedades de data e hora. Tá? De novo aqui que eu expliquei um pouco rápido, né? A gente vai clicar 2 vezes, o mais rápido possível, com o botão esquerdo do mouse. Ok? Ele vai abrir essa janela. Aqui a gente vai escolher a data, a gente vai selecionar aqui qual é o mês que a gente está, o ano que a gente está e o dia que a gente está. E o horário aqui, a gente vai selecionar, eu quero modificar a hora. Então eu vou clicar aqui e posso ir diminuindo um a um. Né? Os minutos também eu vou clicar aqui e vou modificar. E até os segundos eu posso modificar, né? O fuso horário também, né? No meu caso aqui eu não preciso ajustar para o horário de verão porque eu estou em Recife. Recife não tem horário de verão. Certo? Horário da internet a gente nunca mexe, tá? Ele sincroniza com o servidor da internet. Isso aqui não precisa se preocupar agora. Ok? Então, basicamente a gente vai utilizar só aqui data e hora de um modo básico. Certo? Vou dar um OK. Não, vou dar um cancelar, né? Porque não precisei alterar a hora. Certo? Então eu vou fechar isso aqui, não preciso salvar. Ok? Então agora, pessoal, eu vou minimizar aqui. Vamos fazer uns exercícios, né? Tá? Eu vou deixar esses exercícios aqui, dar um pause para fazer as atividades.
E enquanto fizer, né, dá um pause, pode voltar à aula para ver como é que faz para fazer os exercícios. Ah, detalhe, uma coisa que eu não mostrei é o número 7, né? Deixa eu mostrar aqui rápido, então, rapidamente. O número 7, eu posso manipular essa barra de tarefas, eu posso arrastar para onde eu quiser. Só que detalhe, para fazer isso eu tenho que clicar na barra de tarefas com o botão esquerdo, normalmente, que nem eu fiz com a janela, tá? Clicar e segurar com o botão esquerdo e arrastar para algum canto da tela. Eu vou arrastar para o canto esquerdo, tá? Pode ver que criou uma linha aqui, né? Quer dizer que minha barra de tarefas vai ficar no lado esquerdo, né? Se eu quiser pôr para cima, vai ficar em cima. Eu posso manipular como eu quiser, certo? Para qualquer canto da tela do computador, a tela do Windows. Detalhe, uma coisa que a gente tem que verificar: eu estou clicando aqui e não tá indo para o lado que eu quero. Então, como é que a gente verifica isso? Por que ele não está indo? Geralmente é porque essa opção aqui, clicando com o botão direito do mouse na barra de tarefas, tem que ver se essa opção aqui não está marcada, bloquear a barra de tarefas, tá? A minha está desmarcada. Desmarcada quer dizer que eu posso arrastar para onde eu quiser, ok? Se tiver marcada, ou seja, bloqueada, ó, pode ver que sumiu aqui alguns pontinhos, né? Quer dizer que eu não posso mais manipular ele, ó. Tô clicando e arrastando e não consigo mais fazer nada. Então tem que tomar cuidado com esse detalhe, tá? A gente deixa aqui geralmente bloqueado porque o usuário às vezes clica aqui e arrasta e fica mal organizada a nossa barra de tarefas, né? Então aqui geralmente a gente deixa bloqueado. Se eu quiser arrastar para algum canto, eu vou ter que desbloquear ele. Botão direito, desmarcar essa opção aqui de bloquear a barra de tarefas. Ok? Então, os exercícios, como eu disse antes, dá um pause no vídeo, ver o tempo de vídeo aí que está correndo, e a gente vai corrigir agora, ok? Vamos corrigir então. Número 1, ligue o computador e faça logon. Ligar o computador, né? A gente ligou o estabilizador na tomada, ligamos o computador com o botão Power lá, né, no gabinete, e fizemos logon. O que é logon? É aquela primeira tela do computador, né? A tela azul. Logo, a gente está entrando no sistema operacional, ok? Número 2, arraste 4 ícones da área de trabalho para outro lugar na tela. O número 2, gente, é igual às janelas, né? Eu vou selecionar, né? Eu vou clicar aqui um ícone, vou clicar e arrastar. É a mesma coisa que eu fiz com as janelas, né? Eu abri uma janela aqui, cliquei e arrastei para outro lugar na tela. Os ícones eu posso fazer a mesma coisa. Então eu pedi para arrastar 4. Então 1, 2, 3, 4. Eu posso manipular como eu quiser. Na próxima vez que eu iniciar o Windows, os ícones vão estar onde eu deixei ele a última vez. Ok? Ok? Clicar e arrastar. Certo? Então, número 3. Mude o plano de fundo da área de trabalho. Plano de fundo, como é que a gente faz? Botão direito do mouse na área de trabalho, numa área livre, propriedades, né? E aqui em propriedades de vídeo, eu vou clicar na aba área de trabalho e vou alterar o plano de fundo. Vamos botar qualquer um aqui, né? Windows XP. E vou estender, né? Aqui eu escolho como a foto vai aparecer na minha tela. Ok, mudei o plano de fundo da área de trabalho. Certo? Detalhe, se eu for alterar mais alguma coisa aqui, eu não vou fechar a janela, né? Então vamos ver lá o número 3. Número 4, perdão. Troque a resolução, o tamanho da tela. Resolução, onde é que é? A aba configurações, resolução da tela. Vamos deixar esse aqui e vou aplicar. Ok, mudei a resolução da tela, largura pela altura, né? Então eu fiz o número 4. Vamos ver se tem mais algum item que eu vou fazer nessa janela. Número 5, sim. Mude a aparência do sistema. Aparência na mesma janela, aba aparência, né? Então ele está prateado, eu vou pôr aqui, por exemplo, verde oliva, né? E o estilo do Windows vou deixar. Então eu mudei a aparência do sistema. Ó, ficou a aparência de verde oliva. Ok? Número 6. Troque o horário do relógio para 18 horas.
né? Então, o relógio eu vou alterar nessa janela? Não. Então eu posso clicar em OK. Eu já fiz tudo o que eu quis e posso fechar a janela. Como é que eu altero o horário? Eu vou no relógio e clico 2 vezes com o botão esquerdo do mouse. Ok? E aqui eu vou alterar o horário, né? 18 horas. Como é que eu altero? Eu vou clicar na hora e vou aumentar até 18. E os minutos, vou clicar nos minutos, né? Vocês estão vendo que tem uma barrinha piscando aqui, significa que está selecionado aqui os minutos. E vou, né? Ir até 0 horas, 0 minutos, né? E aplico. Ok, aqui o meu relógio mudou de horário. Certo? Número 7. Arraste a barra de tarefas para o lado direito da tela. Fácil, né? Só um minuto, eu não estou conseguindo arrastar a barra de tarefas. Então o que eu tenho que ver? Se ela não está bloqueada, né? Vou desbloquear ela, agora sim eu consigo arrastá-la. Está no lado direito da minha tela. E número 8. Mude o menu iniciar para o modo clássico. Menu iniciar, eu vou clicar com o botão direito do mouse numa área livre da minha barra de tarefas aqui e vou clicar em propriedades. Eu vou na aba menu iniciar e vou selecionar menu iniciar modo clássico, né? E vou aplicar. Vai demorar um pouquinho. Clicar no botão iniciar, ó, mudou para o modo clássico. Ok? E o número 9, abra 2 janelas, deixe uma minimizada e outra maximizada. Fácil, né? Aqui eu já terminei, posso dar um OK. Eu vou abrir uma janela. 2, né? Vou abrir essas duas aqui. Então as duas estão em tamanho original. Eu vou maximizar uma e minimizar a outra. Então, se eu maximizar primeiro, eu vou conseguir ver a outra? Não, né? Então vou ter que selecionar a outra para aparecer aqui na barra de tarefas. Ou primeiramente minimizar, né, uma janela para depois maximizar a outra. Então vou minimizar essa aqui, ó, meus documentos. Minimizei, ela ficou aqui na barra de tarefas. Agora a janela que está em primeiro plano é essa janela aqui, ó, meu computador. E vou maximizar ela. Tá? Então número 9, minimizei uma janela, meus documentos, e maximizei a outra, meu computador. Certo? Pessoal, a aula está um pouquinho rápida, eu estou falando rápido, né, embora o tempo aí seja um pouco extenso do vídeo, porque a matéria é um pouco extensa, tá? Mas vejam com calma, vejam a aula de novo, vocês têm essa vantagem, né? Se vocês forem numa sala de aula, vocês não vão ter o professor explicando tudo de novo, né? Então voltem o vídeo, assistam de novo, façam os exercícios. Ah, não entendi tal coisa, volta ali alguns segundos e vejam de novo. Ok? Qualquer dúvida, comentem, mandem e-mail, sugestões também, críticas, reclamações, qualquer coisa. Ok? Entrem em contato, mandem e-mail, comentem e, né, insistam, persistam, porque informática é só prática. Tá? Pratiquem muito. Ok? Então, na próxima aula a gente vai continuar aí como é que a gente manipula janelas, os tipos de janelas, nomes de recursos do Windows, organização dos programas. A gente vai ver aí na próxima aula. Ok? Então tá, gente, por essa aula era só isso. E na próxima aula a gente vai fazer aí mais exercício e vai ver mais um pouquinho aí dos itens da área de trabalho. Ok? Abraço, até o próximo vídeo.